Olá, bom dia, como vão vocês? Esse tempo de preparo, de renovação para a nossa consagração a Jesus e Maria, segundo o método de São Luís Guion de Montfort. Hoje nós vamos ter, nesse dia 28 de outubro de 2020, um momento de meditação com a Palavra de Deus, com a liturgia diária. Vamos iniciar este dia em oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Clamemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Rezemos nesse momento com a palavra de Deus. Eu te peço que você pegue a sua Bíblia, que nós vamos contemplar a palavra. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Lucas 6, versículos 12 a 16. A escolha dos 12. Naqueles dias, ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nesse momento nós vamos meditar com a palavra de Deus essa dimensão da oração, o Senhor que nos conduz, o Senhor que nos mostra, esse caminho de oração. Vocês veem que no momento de uma decisão tão importante da escolha dos apóstolos, Jesus ele se retira, ele vai à montanha e ele passa a noite inteira em oração junto a Deus Pai. Nesse momento nós vamos escutar o que nos diz o catecismo da Igreja Católica. O catecismo precisa nós precisamos caminhar com o catecismo a todo momento para que a gente possa conhecer a nossa fé católica, e é de uma beleza e de uma riqueza tão grande. Eu costumo dizer que o catecismo é um dos nossos tesouros, Então que a gente possa escutar o que diz o catecismo acerca da oração. Eu vou ler alguns trechos para que a gente possa meditar essa dimensão da oração. Nós que estamos vivendo esse tempo de preparo e que nós estamos dispondo o nosso coração a orações diárias, e assim precisa ser a nossa vida. Nós sabemos que uma das virtudes da nossa Mãe Santíssima, a quem nós desejamos imitar, é essa virtude da vida de oração. No Catecismo número 2558. Grande é o mistério da fé. A Igreja o professa no símbolo dos apóstolos e o celebra na liturgia sacramental, para que a vida dos fiéis seja conforme a Cristo no Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Esse mistério exige, pois, que os fiéis nele creiam, celebrem-no e dele vivam numa relação viva e pessoal com o Deus vivo e verdadeiro. Essa relação é a oração. O que é a oração? Para mim, a oração é o impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação e no meio da alegria.
nos diz Santa Teresinha do Menino Jesus. A oração como dom de Deus, 2559 no Catecismo da Igreja Católica. A oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes, de onde falamos nós ao rezar. Das alturas de nosso orgulho e vontade própria, ou das profundezas de um coração humilde e contrito. Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração. Nem sabemos o que seja conveniente pedir. Romanos 8, 26. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Se reconhecêssemos o dom de Deus, João 4:10. A maravilha da oração se revela justamente aí, à beira dos poços, aonde vamos procurar a nossa água. É aí que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. É o primeiro a nos procurar e é Ele que pede de beber. Jesus tem sede. Seu pedido vem das profundezas do Deus que nos deseja. A oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. 2561, Catecismo da Igreja Católica. És tu que lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4:10. Nossa oração de pedido é paradoxalmente uma resposta. Resposta à queixa do Deus vivo. Eles me abandonaram a minha fonte de água viva para cavar para si cisternas furadas. Jeremias 2:13. Resposta de fé. A promessa gratuita da salvação. Resposta de amor à sede do Filho único. Nesse momento nós vamos contemplar uma outra passagem aqui no Catecismo da Igreja Católica, que eu separei para esta manhã. Depois vocês podem rezar, né, com o Catecismo. E nós vamos ver aqui no artigo 2, número 2599, Jesus ora. Nós sabemos que nossa mãe nos disse, fazei tudo o que ele vos disser. Então, nesse momento, o Catecismo ele vai nos mostrar que o próprio Jesus, né, nos mostrou esse caminho da oração, esse caminho que nós somos chamados a seguir. Jesus ora, o Filho de Deus, que se tornou filho da Virgem, aprendeu também a rezar, segundo o seu coração de homem. Aprendeu as fórmulas de oração com sua mãe, que conservava e meditava em seu coração todas as grandes coisas feitas pelo Todo-Poderoso. Aprendeu nas palavras e ritmos da oração de seu povo, na sinagoga de Nazaré e no templo. Mas sua oração brota de uma fonte bastante secreta, como deixa prever com a idade de 12 anos. Eu devo estar na casa do meu pai. Lucas 2:49. Aqui começa a se revelar a novidade da oração na plenitude dos tempos, a oração filial, que o pai esperava de seus filhos. Será enfim vivida pelo próprio Filho único em sua humanidade, com os homens e para os homens. 2600 do Catecismo da Igreja Católica. O Evangelho segundo São Lucas destaca a ação do Espírito Santo e o sentido da oração no ministério de Cristo. Jesus ora antes dos momentos decisivos de sua missão. Antes de o Pai dar testemunho dele por ocasião do batismo e da transfiguração, e antes de realizar por sua paixão o plano do amor.
do Pai. Ora também antes dos momentos decisivos que darão início à missão dos apóstolos. Antes de escolher e chamar os 12, antes que Pedro o confesse como Cristo de Deus, e para que a fé do chefe dos apóstolos não desfaleça na tentação. A oração de Jesus, antes das ações salvíficas que realiza a pedido do Pai, é uma entrega humilde e confiante de sua vontade humana à vontade amorosa do Pai. 2601. Estando em certo lugar, orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Não é antes de tudo, contemplando seu mestre a orar, que o discípulo de Cristo deseja orar? Pode então aprender a orar do mestre da oração. É contemplando e ouvindo o Filho que os filhos aprendem a orar ao Pai. 2602. Jesus muitas vezes se retira na solidão, na montanha, de preferência à noite, para orar. Em sua oração leva consigo os homens, pois assumindo a humanidade em sua encarnação, oferece-os ao Pai, oferecendo-se a si mesmo. Ele, o Verbo que assumiu a carne, em sua oração humana participa de tudo que vivem seus irmãos. Ele se compadece de suas fraquezas para livrá-los delas. Foi para isso que o Pai o enviou. Suas palavras e obras aparecem então como a manifestação visível de sua oração em segredo. E assim, no Catecismo vai dando continuidade e nós vamos aprendendo a rezar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi um momento breve, também um convite para que nós caminhemos nesse tempo, junto à Palavra de Deus, a Bíblia, ao Catecismo da Igreja Católica e meditando com o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, nesse tempo de preparo. E, acima de tudo, com o coração humilde, prostrado, orante, desejosos, como crianças, como pequeninos, de escutar, de sermos transformados, de termos vida nova em Cristo nosso Senhor. Até mais, e a gente vai se vendo por aqui. Acompanhe os nossos vídeos, nesse tempo tão especial. Eu louvo e agradeço a Deus todos os dias por esse tempo que Ele preparou para nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós.